nosso estudo de desenvolvimento clínico dessa semana. O tema foi análise das resistências, que é a principal proposta, né, no livro Análise de Caráter, do Reich. E a gente agiu assim, a gente lidou diretamente analisando a dificuldade que cada integrante do grupo tinha em expor, em trazer as questões para o grupo, e para a gente perceber também o nosso caráter assim neurótico, no sentido de tem coisas que a gente expõe, tem coisas que a gente esconde, medo de ser julgado, e então tem as partes nossas que a gente desconhece, obviamente, tem as partes nossas que a gente conhece, mas tenta esconder ou fazer o outro não perceber, ou acha que se o outro ver ele vai julgar, vai achar, nossa, que horror, credo, eu não esperava isso de você, mas isso é um suposto saber em relação ao outro. Então a gente reflete assim, onde você não quer ser descoberto, por quem você não quer ser descoberto, assim, quando você não quer ser descoberto, e como é ser descoberto, como é medo de se machucar, medo de ser invadido, medo de ser visto em alguns lugares e ser exposto. Da onde vem esse medo? De algo que nos aconteceu e continua atuando, acontecendo na nossa cabeça. E uma questão que ela falou interessante em relação ao nosso eixo, que quando a gente fica dividido, assim, posturalmente, assim, a Mariana Barberi trouxe que é como se a gente tivesse duas cabeças, assim, como se a gente tivesse ali não tentando acessar um conteúdo, a cortina de fumaças que a gente cria para resistir, o afastamento, assim, quando a gente se afasta para se proteger, quando a gente se aproxima, como a gente media essa aproximação, esse afastamento, quando eu estou seguro para aparecer, e o que media o meu afastamento, assim, o que eu não quero revelar, o que eu tenho medo de me expor, e se eu mostrar isso vão me rejeitar, porque já aconteceu isso e eu sei que se eu mostrar esse meu lado, vão achar isso, vão achar que eu sou perversa, vão achar não sei o que lá, e eu tenho medo e eu me escondo. E o que é que você esconde, de quem você esconde, analisando tudo isso, assim, porque o medo do vínculo, o vínculo, assim, acaba fazendo com que o outro nos atravesse em alguma medida, né? Pensando em vínculo terapêutico, né? E o vínculo, às vezes, pode colocar a gente em contato com uma expectativa que a gente acredita que é do outro, mas é nossa, sobre nós mesmos ali. Eu acho que meu terapeuta espere que eu fique bem, então eu vou ficar bem para agradar meu terapeuta. Como eu me vinculo, como funciona, como algumas pessoas se protegem e fogem do vínculo por não saber lidar, não saber da onde que vem essas expectativas que recaem sobre ela. Então a gente também comentou que toda atitude de caráter, toda couraça, ela tem uma função de evitar algo, de proteger o nosso ego de algo que talvez seria insuportável ou desestabilizador. Então, de alguma forma, é uma estrutura de sobrevivência, que mesmo que seja se fugir, que isola, que me deixa ali todo fragmentado, com a cabeça partida para um lado, assim, dividido, sempre entre o que eu sou e o que eu quero mostrar, entre o que o outro está vendo, entre a minha percepção de mim mesmo, o que é imagem, o que é imaginário, enfim. E na terapia a gente ter um certo ceticismo, né,
isso que é louco da psicanálise, assim, porque a gente escuta para não acreditar naquilo que o outro mostra. Porque muitas vezes, ou olhar para além do que é aquilo que o outro está mostrando. Porque muitas vezes o que o outro está mostrando é uma estrutura de defesa, uma estrutura de caráter. Ou é a própria resistência ali que está lidando com a expectativa dele ali na clínica, ali na nossa transferência analítica, né? Que possibilita esse vínculo transferencial que é parte da análise. Então, a gente tem, assim, essa questão, né, da reação, quando a pessoa, quando somos revelados de algo que nos pega de surpresa, a emoção, o afeto, de que emoção, de que afeto a gente se defende, a gente se protege. A gente tem pessoas que falam, eu não posso sentir isso, eu não aguento, eu não suporto, eu não dou conta, eu não quero. Então, a gente, às vezes, algumas pessoas trazem também defesas assim, bem primitivas em relação a esses aspectos, assim, um defender com unhas e dentes, porque sentem uma ameaça mesmo, assim, quando isso é como ousa tocar, como ousa chegar ali, por que me descobriste no abandono, por que entraste em meu porão sombrio. Então aciona as defesas primitivas, características borderlines, traços que a gente tem escondido. E a técnica, assim, ela, trazida por Reich, de análise do caráter, ela varia em cada caso, ela não é uma técnica que é dada e aplicada, assim, a gente sabe que hoje o suprassumo da terapia ela é saber olhar e levar em conta o indivíduo. Mesmo que seja ouvir para não tomar em conta o que ele fala, para olhar para aquilo que ele não fala, para ajudá-lo a mexer nessa estrutura, porque que graça tem fazer análise se não vão mexer na sua estrutura, abalar, de certa forma, o seu balanço energético, a sua estrutura neurótica, para entender, assim, e quando não abala, assim, o Reich fala que é importante a gente saber quando um caso, uma estrutura ela é mobilizada, a gente saber o que mobilizou essa estrutura, isso é muito importante para entender o que é essa estrutura, ou também muito importante lidar com a possibilidade de erro, que é entender, descartar a hipótese no sentido de que não trouxe, o que não trouxe mudança em relação a essa estrutura. Também é uma resposta válida, assim, entender o erro, como ele é feito, como ele foi formado ali. Então, nesse caso, assim, das resistências e das defesas, a forma, ela é muito mais importante. Perceber essa orquestra, essa estrutura é muito mais importante do que o conteúdo ali, se é tipo a humilhação que sofri naquele momento lá do desfraude, que eu tive um retrocesso e foi humilhante, aquela sujeira toda, aquilo que vinha de mim que era muito sujo e eu não soube lidar. E mais importante que o conteúdo é a forma que isso toma, é como isso vira defesa, como isso constitui o caráter, como isso ficou fixado, assim, como mudar e pulsar de outra forma, como rebalançar o sujeito, como encontrar um novo balanço energético. Entender o valor da carga emocional que sustenta um comportamento que já não serve mais
ao self, uma estrutura que aprisiona, enrijece, uma neurose que fica ali sempre tendo que se defender, que se gastando energia, perdendo energia ali que poderia estar sendo direcionada para N coisas, cuidar do jardim, fazer um livro, brincar com as crianças, sobrinhos, filhos dos amigos, filhos das pessoas que têm filhos, enfim, poderia estar sendo direcionado para aprendizagem, para desenvolvimento naquilo que você gostaria de estar desenvolvendo e está lá, preso numa neurose. Então a gente fala, terapia tem um preço, né? Ela é caro. Mas e o preço de ficar ali anos, décadas, milênios, preso ali num modo de funcionar restrito e que se retroalimenta, se retrosustenta e fica ali sempre evitando aquele vazio, sempre evitando sentir isso e sem saber que existem possibilidades de dar forma, contorno, sustentação para esse vazio e se lançar picos mais altos, galgar, apesar desse vazio, mesmo que ele não tenha cura, mesmo que seja um vazio, um funcionamento borderline, um estrutural, um vazio existencial. Então, como intervir, retirar a estrutura, abalar a estrutura? Claro que em alguns casos, primeiro a gente olha, peraí, a pessoa precisa se organizar, até para mexer na estrutura ela precisa ter alguma organização. Peraí, essa pessoa malha, come bem ou ela, café da manhã, come cigarro, álcool, assim, qual estrutura que a pessoa tem, antes de eu chegar e abalar essa estrutura, assim, um convite também para entender, assim, o que eu estou desafiando, porque se a pessoa não tem o mínimo de estrutura e eu vou mexer nessa estrutura, ela vai fugir, ela vai evitar, porque ela já está evitando, ela já está tomando 1 litro de cachaça para não sentir algo e você está querendo fazer ela sentir. Olha só que situação, assim. Então, perceber, trazer para a consciência, trazer a possibilidade de sustentação e a sustentação daquilo que a gente deseja evitar é um caminho. O que a gente quer evitar? Sexo, drogas, emoções, o que isso me fala? O que eu repulso, o que me fala? O que a neurose, que é o desejo e o pavor, assim me trazem? Assim, o que essa neurose que eu deveria estar sofrendo por algo real, mas não, eu estou sofrendo por causa do cara da novela, eu estou sofrendo por causa de coisas que eu não tenho a menor influência sobre elas, como se fosse um desvio, porque eu não quero tocar em algo que realmente me abale, que me abale de verdade lá no fundo. Então eu encontro esses desvios, e a neurose é sempre um desvio. Então toda terapia é uma terapia de relação e entendendo esse vínculo transferencial, como ele acontece na clínica, o que o cliente faz para agradar, o que o cliente não confia às vezes nesse vínculo transferencial, que o outro vá dar conta. O outro não vai dar conta, então eu não vou mexer. Ou, nossa, meu terapeuta é tão fofinha, quero agradar ele, eu não vou levar minha sujeira. Ou então eu vou só despejar a minha sujeira nele, assim, porque eu tô numa estrutura mais perversa e eu quero testar, eu quero ver até onde ele vai, eu vou falar coisas absurdas, depois sair de lá, nossa, coitado do terapeuta, hahaha. Então, o que eu estou mostrando e o que eu estou protegendo, mesmo na estrutura perversa, né? O que eu estou
escondendo, né? Que é mais difícil ainda, mais camuflado, porque parece estar bem sucedido, né? Quando a estrutura ela tá assim ganhando, quando ela ganhou, né? Quando ela tomou conta da análise, assim, subjugou o terapeuta. Então, também essa reflexão, não deixar a resistência e essa estrutura tomar conta da análise, certo? Porque ela já mostra para o que veio, ela já está dominando ali, então assim, quando ela é percebida, ela tende a recuar. Mas se a gente não percebe, não entra, até mesmo talvez num embate com essa estrutura, se for necessário, varia de cada caso, como eu falei, né? Então, qual a mensagem, assim, o que aconteceu, da onde vem essa energia da neurose, o que eu evito, o que me impede de viver minha sexualidade, de gozar, de ter prazer, de desfrutar da minha energia sexual, que economia energética que eu faço para viver em neurose, quero, não posso, quero, não posso, quero, não quero, quero, agora tô com medo, isso vai me expor, vou fugir. Então esse é o balanço neurótico que a gente precisa olhar como ele se estrutura, como esse equilíbrio energético funciona na terapia. E esse é o convite da terapia. Porque, mas a terapia é caro, custa dinheiro. Depende, tem vários valores, tem terapeutas bons que são acessíveis, eu sou uma. E, assim, muito mais caro é a gente ficar repetindo, a gente ficar escondendo, a gente ficar com essa vida ali não vivida, com esse potencial não utilizado, com esse vai não vai, com esse buraco tentando se preencher. Então, muitas vezes o barato, o economizar o dinheiro da terapia pode sair caro. Claro que a estrutura ela vai se proteger, a gente vai encontrar resistência na análise, a gente vai se defrontar com as nossas resistências, com a possibilidade de negociar com ela, ou às vezes com a impossibilidade de sair de uma neurose ali, de entender o que eu não quero abrir mão, assim, para me prender nessa cadeia, nessa estrutura neurótica. Assim, fazer isso de forma consciente, será que dói mais, aumenta a sua possibilidade de negociação com alguns aspectos ou de rebalanceamento de si e da sua estrutura? Essa é a nossa reflexão de hoje sobre a clínica.